Software funcionando mais do que documentação abrangente. Fala pessoal, então estamos no nosso terceiro vídeo aqui sobre o Manifesto Ágil. Nós vamos falar agora sobre o segundo valor e alguns princípios do manifesto ali que estão conectados com esse valor. Então o valor que a gente tem agora é o de software funcionando, é mais importante do que documentação abrangente. Então, para vocês terem uma ideia assim, do que a gente está falando aqui quando a gente está falando sobre esse tópico, se lembre de quando foi escrito esse manifesto, esse documento. Então, em 2001, a gente tinha uma época ali que as metodologias de software mais tradicionais que tinham aquele mundo de documentações. Eu cheguei a trabalhar com um pouco disso no início da minha carreira. Um extenso processo de documentação era deflagrado ali, você tinha que criar vários diagramas, né? Eu usava muito do ML ali, de casos de uso, um monte de coisa ali. E daí quem nunca teve numa situação em que depois essa documentação ela fica desatualizada e ela não serve para muita coisa ali no final das contas. Então é um grande desperdício que isso acaba ocorrendo. Então o que esses signatários do manifesto eles quiseram dizer? Eles falaram assim: pessoal, é mais importante você ter o software funcionando do que você ter aquele infindado número de documentações ali que não servem para muita coisa. Então, e no final das contas, o que vai dizer respeito mesmo, que é o valor que vai ser entregue para o teu cliente, é o software e não é um documento no fim das coisas. Tá? Então vamos lá, quais são os princípios que eu conectei a esse valor de software funcionando? Então o primeiro princípio ali na minha cola tá o princípio número 3, que é o de entregar frequentemente software funcionando em poucas semanas ou meses, com preferência a menor escala de tempo. Então esse é o princípio. Isso diz respeito à cadência de entrega que a gente tem. Então no ágil isso é fundamental, isso é extremamente necessário, né? Você estabelecer cadências pequenas de entrega de software funcionando para o teu cliente. Então como que o Scrum, por exemplo, observa isso? Ele estabelece um período de tempo que ele chama de sprint. Então ao final de cada sprint você tem que ter um software funcionando, sendo entregue ali, sendo pelo menos apresentado para os seus stakeholders, para que você na sprint review ali você colete os feedbacks do stakeholder, tá? Então isso, né, a forma como o Scrum ele observa esse princípio é fazendo com que ao final de cada sprint você tenha uma pequena entrega de software funcionando, ok? Isso é fundamental, é uma regra fundamental do Scrum. Se você estiver utilizando o seu próprio framework ou método ágil, né, não deixe de observar esse tipo de coisa. Então, se você estiver, por exemplo, utilizando somente do Kanban, não deixe de observar uma cadência curta de feedback com os teus stakeholders ou com o teu cliente, né? Não deixe para fazer um período muito grande de desenvolvimento sem coletar feedback do teu cliente, porque senão você vai estar ferindo justamente esse teu princípio ágil aí. E você vai deixar de colher os benefícios desse princípio, ok? O segundo princípio dentro dessa linha de software funcionando, desse valor de software funcionando, é o princípio número 7, que fala assim, ó, software funcionando é a medida primária de progresso. Esse é até um princípio um pouco controverso, algumas pessoas não gostam muito dele, porque fala que somente o software funcionando não é o bastante, você precisa estar entregando software de valor. Ok, também concordo plenamente, só que o princípio ele fala justamente disso naquele contexto, né? Que a medida primária de progresso é você entregar software funcionando, porque naquela época, e hoje muito também, tá? Muitas equipes elas vão trabalhando e não entregam software pro usuário. E isso, entregar software pronto ao usuário para coletar feedback, essa é a medida primária de progresso. Uma medida secundária seria você verificar se esse valor realmente faz sentido, se isso está sendo utilizado, por exemplo, se utilizar de métricas do teu produto para ver se os teus usuários realmente se utilizam daquelas features, funcionalidades que você tem construído, ok? Mas em primeiro lugar, a utilização dessas cadências curtas e entregar software funcionando para o usuário é o que a gente está buscando com esses princípios. Por último, o terceiro princípio que eu quero falar aqui é o princípio número 9, que eu também entendo que está conectado com esse princípio de software funcionando, que fala assim: contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.
Esse princípio eu entendo que ele está conectado também com o software funcionando, né? E ele fala aqui sobre excelência técnica. Então, um exemplo que eu tenho da minha própria carreira era um cliente que não permitia com que a nossa equipe ela realizasse refactorings dentro do código. Porque ele falava que isso, refactoring era perda de tempo, e ele contratou a gente para fazer software, não para refazer. E isso é um princípio que fere grandemente a agilidade, né, por meio do manifesto ali. Porque você tem que ter uma contínua atenção à excelência técnica. Se algo não está bom, né, dentro do teu código-fonte, você precisa refatorar. Se você tem algum tipo de débito técnico ali dentro do teu código-fonte, você precisa tratá-lo, né? Você não pode deixar com que esse débito ou essa falta de qualidade ali, ela venha degradar a vida útil do teu software ali, porque a gente sabe, já é também de grande... É muito comum a gente ver pessoas se utilizando daquela frase assim, vamos ter que jogar fora e começar tudo de novo isso daqui. Isso foi porque você deixou com que os débitos técnicos ou que as questões técnicas não fossem tratadas dentro do teu código-fonte. Ou seja, a contínua atenção à excelência técnica e ao bom design, ele aumenta a agilidade, ele faz com que você tenha agilidade no seu trabalho. Porque senão, se você deixa com que essa falta de qualidade ela entre no teu código, você vai perdendo agilidade, você vai ficando mais... É como se fosse um óleo na engrenagem de um motor ali. Se você deixa com que esse débito técnico, essas coisas, elas tomem conta ali do teu código, você vai fazendo com que esse motor ele fique cada vez mais difícil, né? Essa engrenagem ela fica cada vez mais difícil de rodar e você chega a um momento que você perde totalmente a sua agilidade ali, o seu poder de adaptação, ok? Pessoal, então esses foram os 3 princípios que estão conectados ali ao valor de software funcionando. Espero vocês então para o próximo valor. Até mais!